Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje eu vou resolver 3 exercícios da segunda fase da FUVEST de 2014 que foram dúvidas enviadas aí por diversos alunos. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o enunciado dos exercícios para você saber do que se trata. Então você pode ler o enunciado, tentar fazer e aí se você tiver alguma dúvida, você assiste a explicação completa, tudo bem? Um grupo de pesquisadores da área de nutrição realizou um experimento para verificar se o peptídeo de fórmula C9H16O5N2S, que pode ser tóxico, estava presente em uma amostra de feijão. Para esse estudo, o grupo utilizou um espectrômetro de massa, cujo funcionamento se baseia na medida do tempo que moléculas de diferentes massas extraídas da amostra levam para percorrer, com velocidade constante, um tubo de comprimento L em vácuo. Supondo que todas as moléculas penetrem no tubo com a mesma energia cinética, escreva a expressão da massa M de uma molécula em função do comprimento L, da energia E e do tempo ΔT que ela leva para percorrer o tubo. Então, vamos lembrar o seguinte, ó, ele está falando aqui de energia cinética. Ó. Então, energia cinética é meio mv ao quadrado. Então, lembrando que esse m aí é a massa, tá? E a gente sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, ΔS é o espaço percorrido por algum corpo. No nosso caso aqui, esse ΔS ó, vai ser o comprimento do tubo, que ele chamou de L. Então, no lugar de ΔS, a gente pode pôr ΔL, tá? Sobre ΔT. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos substituir essa expressão 2 na expressão 1. Então, a expressão 2 é a expressão de velocidade. Então, a gente vai pegar aqui, ó, energia cinética é meio da massa. Então, no lugar de velocidade, ó, a gente vai colocar isso aqui, ó. Essa é a expressão que a gente vai substituir lá. Então, velocidade ao quadrado. Então, vai ficar ΔL ao quadrado sobre ΔT ao quadrado. Então, tem que elevar tudo ao quadrado, tá? O que a gente quer? O que ele está pedindo? Escreva a expressão da massa em função do resto. Então, a gente tem que isolar a massa daqui. Para a gente isolar a massa, então, o que a gente vai fazer? Vamos passar esse 2 aqui para cima, ó, multiplicando a energia cinética. Então, ó, energia cinética vezes 2, tá? E aqui, ó, o ΔT ao quadrado está dividindo, vai passar para lá também, ó, multiplicando. ΔT ao quadrado vai ser igual a M, que é a massa, ΔL ao quadrado, tá? Então, agora, ó, vamos isolar o M. Como a gente passa esse ΔL dividindo do lado de lá? Então, vai dar 2 vezes a energia cinética vezes ΔT ao quadrado dividido por ΔL. Então, essa aí é aqui é o quadrado, né? A expressão da massa. Aí, determine a massa molecular do peptídeo. Aqui você tem que ter paciência, né? Então, ó, a massa do peptídeo vai ser, ó, a massa do carbono, ó, ele deu aqui, ó, 12 vezes 9, mais a massa do hidrogênio, ó, que é 1, só que são 16 hidrogênios, então, vezes 16, mais a massa do oxigênio, que é 16, vezes 5, mais a massa do nitrogênio, ó, que é 14, vezes 2, mais a massa do enxofre, que é 32, vezes 1. Então, fazendo essa conta, vai dar 264 unidades de massa atômica. Aqui, como ele pediu massa molecular, então a unidade é U, tá? Se fosse massa molar, seria grama por mol. Com os dados obtidos, foi construído o gráfico da página de respostas que mostra o número N de moléculas, aqui, ó, em função da massa molecular. Então, a massa molecular está aqui no eixo X, tá? Qual das linhas do gráfico corresponde ao peptídeo que tem essa forma? Então, ó, nós calculamos a massa molar desse peptídeo, que é 264 unidades, tá? Então, se você olhar aqui, ó, aqui é 250, aqui é 270, então, ó, 264 é esse 2 aqui. Então,
O 2 representa aí o peptídeo C9H16O5N2S, tá? Aí a outra pergunta, ó, e qual corresponde a moléculas formadas pela ligação desse peptídeo com o átomo de sódio? Então, ó, o sódio, ele tem massa 23. Se a gente somar, ó, 4 mais 3 dá 7, o que dá? 8 vai dar 2, 287. Então, ó, 287. Aqui, ó, é 290. Então, 287, ó, vai ser o item 4, tá? Que aí é a espécie já acrescida de sódio, tudo bem? Nos anos de 1970, o uso de inseticida DDT, também chamado de 1,1-tricloro 2,2-bis para clorofeniletano, foi proibido em vários países. Essa proibição se deveu à toxicidade desse inseticida, que é solúvel no tecido adiposo dos animais. Para monitorar sua presença em um ambiente marinho do litoral canadense, amostras de ovos de gaivotas recolhidos nos ninhos foram analisadas. O gráfico ao lado mostra a variação da concentração de DDE, um dos produtos gerados pela degradação do DDT nos ovos ao longo dos anos. No período de 1970 a 85, foi observada uma diminuição significativa da concentração de DDE nos ovos das gaivotas. A partir de 1970, quanto tempo levou para que houvesse uma redução de 50% na concentração de DDE? Então, ó, dá uma olhada aqui, ó. A concentração mais alta aqui, ó, a inicial, é 3. Então, para diminuir 50%, tem que cair para 1,5, que é metade de 3, né? Então, ó, vamos ver aqui, ó, em que época que vai ser, que ano que vai ser, ó, tá aqui, ó. Então, ó, começou aqui em 1970, aqui é 1978, né? Porque aqui, ó, tá dividido de 2 em 2, tá vendo? Então, para reduzir de 50%, demorou 8 anos. Então, o DDE é formado a partir do DDT pela eliminação de HCl. Escreva, usando fórmulas estruturais, a equação química que representa a formação do DDE a partir do DDT. Então, o que nós temos é a fórmula do DDE, tá? E aí, ele está falando que essa substância DDE vai ser produzida e, além dela, a gente vai obter HCl, porque o HCl vai ser eliminado. Então, olha o nome do DDT, 1,1-tricloroetano 2,2-bis para clorofeniletano. Então, ó, esse aqui, ó, cloro e o fenil, que é isso daqui, ó. E ele tá na posição par, ó, posição 1,4, ó, posição para em relação a esse substituinte aqui, tá vendo? Então, você tem 2 desse grupo aqui, ó, olha aqui de novo, ó, na posição 1 e na posição 4. Por isso que tem esse nome bis, porque são 2 compostos, tá? Aí, a dúvida era assim, como é uma reação de eliminação, o DDT, ele tem que ter cloro para ser eliminado e tem que ter um hidrogênio, tá? Então, essa é a fórmula do DDT. Por que que o cloro tá aqui nessa posição e não no lugar do hidrogênio? Por que que a gente não trocou, né? Por que que não colocou cloro aqui, hidrogênio aqui? Porque olha o nome, ó, 1,1-tricloroetano. Então, ó, aqui eu tenho um carbono, outro carbono, então metano. E no mesmo carbono, que é o carbono 1, eu tenho 3 cloros, tá? Então, é só por isso. E aí, a gente vai fazer a reação de eliminação. Então, ó, a eliminação é de HCl, ó. Então, saindo o HCl, tanto este carbono aqui quanto este carbono, que tá em vermelhinho, eles vão ficar em defasagem. Então, vai ocorrer a formação aí da dupla ligação. Então, essa aqui é a reação completa aí de eliminação. Aí a outra pergunta tá assim. Um estudo realizado no litoral dos Estados Unidos mostrou que a concentração total de DDT e de seus derivados na água do mar era cerca de 5 vezes 10 a menos 5 ppm, no fitoplâncton 4 vezes 10 a menos 2 ppm, em peixes pequenos meio ppm, em peixes grandes 2 ppm e em aves marinhas 25 ppm.
Dê uma explicação para o fato de a concentração dessas substâncias aumentar na ordem apresentada. Então, isso aí já é lá da biologia, né? Da química, a gente sabe que o DDT, ele não é biodegradável, tá? E o que a gente sabe lá das cadeias alimentares? A gente sabe que uma espécie vai se alimentando da outra, tá? Como o DDT não é biodegradável, ele não pode ser excretado pelos organismos vivos. E aí ele vai se acumulando. Aquele animalzinho lá, o ser vivo que comer por último, ele vai estar acumulando tudo que vem da cadeia alimentar, tá? Então, ó, o DDT não é biodegradável e não pode ser excretado por seres vivos. Ocorre, então, um acúmulo ao longo da cadeia alimentar. Tudo bem? O Observatório de Mauna Loa, no Havaí, faz medições diárias de concentração de dióxido de carbono na atmosfera terrestre. No dia 9 de maio de 2013, a concentração desse gás atingiu a marca de 400 ppm. O gráfico abaixo mostra a curva de crescimento da concentração de dióxido de carbono ao longo dos anos, que é a curva B, e também a curva que seria esperada considerando o CO2 gerado pelo consumo de combustíveis fósseis, que é a curva A. No item A, ele pede para escrever a equação química balanceada, que representa a reação que ocorre no motor de um carro movido a gasolina e que resulta na liberação de CO2 e vapor de água para a atmosfera. Então, ó, C8, H18 é líquido, né? Porque ele está falando da gasolina. Como ele está falando da combustão, né? Da queima da gasolina, então ele vai ter que reagir com gás ou oxigênio. Então, toda vez que tiver uma reação de combustão, tem que ter oxigênio para queimar. Aí ele está falando que vai produzir, ó, liberação de CO2, que é gás, e água no estado de vapor. Então, agora a gente tem que fazer o balanceamento, ó. Então, começando aqui, ó, se eu tiver aqui um mol de gasolina, então eu vou ter 8 carbonos. Então, como só tem carbono no CO2, vou multiplicar por 8 aqui, ó. Hidrogênio, 18. Então, vou multiplicar aqui por 9 na água para ter 18. Aí, oxigênio, ó, 2 vezes 8 vai dar 16 aqui. Mais 9 da água vai dar 25. Então, aqui eu vou multiplicar por 25 sobre 2, tá? Se quiser tirar a fração, você pode multiplicar tudo por 2, e aí aqui fica 2, aqui vai ficar 25, aqui 2 vezes 8, 16, 2 vezes 9 e aqui 18, tá? Então, aqui no item B, ele fala que a concentração de CO2 na atmosfera na época pré-industrial era de 280 ppm. Adotando o valor de 400,4 ppm para a concentração atual, calcule a variação da concentração de CO2 em relação ao valor da época pré-industrial. Então, veja, na época pré-industrial era 280. Então, esses 280 é o 100%, tá? Porque ele quer que a gente calcule em relação à época pré-industrial. Vamos calcular aqui, ó, a variação da concentração de lá para cá. Então, agora é 400,4 menos 280, então vai dar 120,4 ppm, né? Isso foi tanto que aumentou. Então, esse 120,4 ppm vai te dar o X aí, que é a variação percentual. Então, é só você multiplicar em cruz, vai dar 43%, tá? Aí ele pede uma explicação para o fato dos valores observados na curva B serem menores do que os valores esperados lá na curva A. Então, ó, vou responder aqui em cima. Então, a gente pode pensar o seguinte, que quando o CO2 vai para a atmosfera, ele participa do processo de fotossíntese. Então, o que é a fotossíntese? É o processo que ocorre lá nas plantas, que a planta ela vai pegar o CO2 da atmosfera, mais água do ambiente,
luz, né? Precisa de ter luz para ocorrer a fotossíntese. Aí, o que que ela vai produzir? Vai produzir oxigênio, que é o gás que vai para a atmosfera, e vai produzir glicose, né? Que é a fonte de energia aí para as plantas. E, além disso, esse CO2, ele pode ser capturado na água da chuva, né? E ele cai lá na atmosfera, no chão, na forma de ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então, são duas maneiras aí de diminuir a quantidade de CO2 na atmosfera. Espero que essa aula tenha ajudado, que tenha esclarecido algumas dúvidas. Se ficou mais dúvidas, deixa seu comentário aí e pode mandar exercícios que eu ajudo a esclarecer, resolver da melhor maneira possível. E se você precisar de mais aulas, dá uma olhadinha lá nas playlists. Tem muitas aulas lá que pode te ajudar, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal.